Opa, tá começando aqui o RNN Esporte Especial Ídolos desta segunda-feira. E a gente hoje já abre a semana falando sobre os grandes ídolos brasileiros, jogadores brasileiros que atuaram no futebol italiano. Vamos dar uma passeada aí pela terra da bota para saber quais os brasileiros que foram até lá. Lógico, foram muitos, centenas de jogadores, mas a Rede Nacional de Notícias irá escolher alguns para contar um pouquinho da história. Quem traz o primeiro aqui é o nosso querido Alexandre Cardilho, grande Alexandre Cardilho, que vai falar sobre nada mais, nada menos do que Careca, grande atleta da história do futebol brasileiro que brilhou na Itália. Alô, alô, meu caro Alexandre Cardilho. Boa tarde, por favor, me fale sobre Careca, Ale. Muito boa tarde, Luciano Luiz, muito boa tarde para vocês que acompanham o RNN Esporte dessa segunda-feira, dia 11 de maio de 2020. O RNN Esporte de hoje homenageando jogadores brasileiros que brilharam no futebol italiano, no futebol da Itália, também conhecido como Calcio. O RNN Esporte de hoje prestando essa homenagem, e eu presto minha homenagem especial para Antônio de Oliveira Filho, mais conhecido como Careca, o grande atacante do nosso futebol brasileiro e, claro, do futebol mundial. Careca nasceu em Araraquara, no interior paulista, no dia 5 de outubro de 1960. Lá mesmo foi ganhando destaque, chamando a atenção no futebol pela enorme facilidade em fazer gols. Rapidamente foi colocado na função de atacante, brilhando no futebol brasileiro. Antes de levar para vocês um pouco do que foi a história de Careca no futebol italiano, vou traçar um rápido paralelo aqui do futebol do Careca nos clubes aqui no Brasil, os principais clubes no Brasil, que credenciaram tal contratação para o futebol italiano. Careca brilha com as camisas do Guarani de Campinas, o grande bugre, fazendo o gol da decisão do Campeonato Brasileiro de 1978 contra o Palmeiras no estádio Brinco de Ouro da Princesa, e conquistando esse título importante para o Guarani, o título do Campeonato Brasileiro de 78, e também com as cores do tricolor paulista do São Paulo, onde Careca foi consagrado um atacante multicampeão, inclusive fazia parte daquela geração chamada também de os Menudos do Morumbi, sob o comando do técnico Cilinho, e mais à frente, em 86, quando o São Paulo foi campeão brasileiro, bicampeão brasileiro, onde o Careca faz o gol de empate e deixa o São Paulo na decisão por pênaltis contra o Guarani, num grande jogo que aconteceu também no Brinco de Ouro da Princesa. O técnico era José Macia, o Pepe, e o São Paulo conquista o bicampeonato brasileiro contra a equipe do Guarani, clube esse que revelou o Careca, e título esse também conquistado no estádio Brinco de Ouro da Princesa. A partir daí, meus amigos do RNN Esporte, o clube italiano do Napoli começa a ter interesse no futebol do atacante. Passam a fazer sondagens quanto aos números do jogador atuando com a camisa do São Paulo e resolvem, em 1987, enfim, contratar o atacante que jogava no tricolor. Vale lembrar que Careca já havia sido alvo de sondagens do próprio Napoli bem antes, em 1979, mas negociações não evoluíram. Vieram evoluir somente em 1987. Careca deixa o São Paulo com números impressionantes que encantaram os italianos. Em 191 jogos com a camisa do São Paulo, 115 gols marcados. Chega à Itália no mesmo ano, no ano de 87, para formar um dos maiores ataques, uma das maiores duplas do futebol mundial, ao lado de Diego Armando Maradona, o grande ídolo do futebol argentino e também do futebol italiano, o grande Maradona. Maradona era meia, mas muitas vezes era deslocado para a função mais próximo da meia-lua, da grande área, e formou sim uma dupla de ataque muito interessante com o Careca, aliás, até hoje reverenciadíssima na Itália e em todo o mundo como uma das principais duplas do futebol mundial de todos os tempos. Careca passa a encantar os italianos, mas sua primeira temporada com a camisa do Napoli acaba sendo um pouco frustrante, já que ele não conquista títulos. Mas mesmo assim, o camisa 9 ainda é artilheiro no ano de 1988, com
13 gols marcados. Aliás, 87 com 13 gols marcados. Em 88, aí sim, Careca faz uma temporada impecável no Napoli e conquista a Copa da UEFA, fazendo um gol na final contra o Stuttgart da Alemanha. A partida acabou em 3-3. No jogo de ida no estádio São Paulo, em Nápoles, o Napoli vence por 2-1. Careca e Maradona fizeram os gols naquele primeiro confronto, aquela primeira decisão na Itália. Vale lembrar que quando o Careca chegou ao Napoli, o Napoli defendia o Scudetto, né, o título do futebol italiano, em 87. Em 86, aliás. Em 87, o Careca acaba não conquistando esse título, veio conquistar a Copa da UEFA em 1988. Aí sim, em 1990, o tão sonhado título do Scudetto italiano, o Napoli conquista o título italiano. Careca e Maradona, aí sim, fazem uma parceria de muito sucesso no futebol italiano, ratificando muito em 88 e também em 90. Porém, o Maradona, no final de 1990, teve um problema de uso de doping, né? Foi flagrado no exame antidoping e foi punido do futebol por 15 meses. E a partir de então, o Careca deixa essa dupla, né? Essa dupla famosa, Careca e Maradona, passa a jogar com Gianfranco Zola, outro grande atacante, e Careca permanece no futebol italiano, no Napoli, até o ano de 1993. Sai do Napoli em alta, e para que vocês possam ter uma ideia, e aí é um relato meu, amigos e ouvintes do RN Sport, no ano de 2018 eu estive na Itália e lá conversei na cidade de Nápoles com inúmeros torcedores, né, da equipe, do time do Napoli, dizendo até hoje que Careca sempre será lembrado como o principal brasileiro, segundo os torcedores do Napoli, um principal brasileiro que vestiu a camisa do clube e um dos principais brasileiros que jogaram no futebol italiano. E olha que o RNN Sport de hoje está levando para vocês inúmeros atletas brasileiros, jogadores brasileiros que brilharam no calcio italiano, mas Careca, até hoje, principalmente, claro, como eu falei, pela torcida napolitana, é considerado o principal jogador brasileiro que atuou no futebol italiano. Vale lembrar que também naquele elenco do Napoli, alemão, que também jogou no São Paulo, brilhou com a camisa da equipe do Napoli. É isso aí, amigos ouvintes do RN Sport, trouxe para vocês um pouco da história de Antônio de Oliveira Filho, o grande Careca, atacante também da seleção brasileira, com muitos prêmios, um jogador renomado e que hoje trouxe o destaque dele com a camisa do Napoli da Itália. Luciano Luiz, grande abraço para você, grande abraço para vocês, amigos e ouvintes do RNN Sport. Eu volto em breve com mais histórias do mundo do futebol. Fiquem com Deus, uma ótima semana. Até mais! Legal, grande Alexandre Cardilli trazendo aqui as informações pra gente, falando do Careca, grande Careca do interior de São Paulo e brilhou no futebol europeu. O próximo personagem aqui, eu vou trazer a vocês. É um personagem que talvez as gerações aqui, as mais novas, não conheçam, mas é, segundo alguns, um brasileiro que tem mais moral lá. Mas não é porque, não desmerecendo o próprio Careca ou outros, mas é porque esse, além de jogar pela seleção brasileira, também jogou pela seleção italiana. Estou falando do Altafini, que sempre foi chamado no Brasil de Mazzola, mas olha que coisa. Mazzola foi dado um apelido exatamente por ele ser parecido com um jogador italiano que havia morrido naquele acidente da equipe do Torino. Ele foi contratado após a seleção brasileira ter conquistado a Copa de 58, e aí ele acabou sendo lá na Itália, né? Ninguém queria que ele fosse o Mazzola, até porque lembrava muito desse personagem. Então a gente vai lembrar desse personagem importante agora, o Mazzola, atleta brasileiro que jogou pela Itália, jogou pelo Brasil, um personagem muito legal aqui no microfone da Rede Nacional de Notícias. Então vamos lá agora com a história do Mazzola aqui na RNN.
O meu personagem de hoje, neste RNN Esporte Especial Ídolos que brilharam no futebol italiano, trago a história de José João Altafini, mais conhecido no Brasil como Mazzola. Ele que nasceu na cidade de Piracicaba no dia 24 de julho de 1938. É um jogador de futebol ítalo-brasileiro, campeão mundial com a seleção brasileira em 1958. Mazzola radicou-se desde a juventude na Itália, onde é o quarto maior artilheiro da história da Série A, ao lado de Giuseppe Meazza, com 216 gols. Deteve sozinho por décadas o recorde de gols em uma única edição de Liga dos Campeões, com 14 gols marcados, até Cristiano Ronaldo superá-lo na edição 2013 e 2014. Conseguiu tal feito jogando pela equipe do Milan. Casou-se com Leana Dadio em 1959, com quem teve 2 filhas. Patrícia, casada com o jornalista e escritor Pedro Osvaldo Nestre, e Cristina, casada com Salvatore Marco Polveretti. Ambas nasceram em Milão, na Itália, e residem no Brasil. No fim da década de 60, protagonizou um caso de adultério, quando envolveu-se com a esposa do companheiro de equipe Paolo Barisson, na equipe do Napoli. Vamos falar um pouco mais de Mazzola. 18 anos de carreira na Itália, a maioria de muito sucesso e grande identificação com os clubes. Defendeu a esquadra azurra em uma Copa do Mundo e a seleção brasileira em outra, na qual ajudou o Brasil a ficar com o primeiro de seus títulos. O caso de amor dura até hoje. Mesmo tendo encerrado a carreira há mais de 30 anos, José Altafini, ou Mazzola, não deixou o país. Mora na Itália até hoje, é comentarista de futebol e muito respeitado. O espaço que conquistou não é obra do acaso. Afinal de contas, Altafini foi um dos maiores goleadores da década de 1960, acumulando marcas, fãs, títulos por onde passava. Chegou ao Milan após a Copa do Mundo de 1958 na Suécia. Jogou só as primeiras partidas daquele Mundial, até porque perdeu a vaga para Pelé, mas o suficiente para chamar a atenção de clubes europeus. Pelos rossoneri, nas mais de 240 partidas com o clube, foi artilheiro do campeonato italiano em 3 oportunidades. Deixou Milão após 2 Série A e uma Copa dos Campeões nas costas e 161 gols em 246 jogos. Rumou para Nápoles e, vestindo azurro, não ganhou títulos, mas somou mais 97 gols em 7 temporadas. As boas atuações o levaram para a Juventus, onde conquistou mais 2 campeonatos italianos, sempre exibindo muita velocidade e precisão nas finalizações. Até hoje, Altafini é o 4º maior artilheiro da Série A. Nenhum estrangeiro marcou tantos gols quanto ele. E por isso, o Mazzola, o nosso Mazzola, é o maior brasileiro que pisou nos campos da Itália. A carreira de Mazzola, clubes em que atuou na Itália: Milan, 1958 até 1965, depois no Napoli de 65 a 72 e no Juventus de 72 a 76. Os títulos da Série A conquistou em 58, 59, 61, 62, 72, 73, 74 e 75. E a Copa dos Campeões 62, 63. Prêmios individuais, ele foi artilheiro da Série A do Campeonato Italiano 61, 62 e artilheiro da Copa dos Campeões 62, 63. E artilheiro também da Copa da Itália 60 e 61. Vale lembrar que ele iniciou a sua carreira enquanto atleta de futebol no Brasil, na equipe do Clube Atlético Piracicabano. Depois teve uma passagem no futebol profissional, começando pelo 15 de Piracicaba, onde em 30 jogos marcou 2 gols. De 56 a 58, para ser convocado à seleção brasileira que disputou a Copa do Mundo na Suécia,
Altafini jogou na equipe do Palmeiras, marcando 89 gols em 114 jogos. Vale lembrar que com a camisa da seleção brasileira marcou 4 gols em 8 jogos. Já com a camisa da Itália, marcou 5 gols em 6 partidas. Agora vamos ouvi-lo. Uma entrevista que foi dada à TV da Federação Paulista de Futebol há 1 ano e meio. Mazzola fala da sua ida para a Itália, seu começo de carreira e o seu amor pelo país europeu. Mazzola abre a entrevista falando o que faz atualmente na Itália. Depois que eu parei de jogar futebol, comecei a trabalhar na televisão. Presto os meus serviços com a experiência que eu tive até aquele momento para comentar os jogos de futebol. Então eu sou, vamos dizer um exemplo, aquele que é o Falcão hoje, aqui o Caio, muitos outros que trabalham na televisão. Depois tem um programa de rádio que faço todos os sábados, da 1 às 3 horas da tarde, mas não falo de futebol, para se diferenciar um pouquinho. Fala do que especificamente? Da coisa mais bonita do mundo, de amor. O senhor trabalha na televisão, trabalha no rádio, mas não é aqui no Brasil. Não, absolutamente. Eu trabalho na Itália, porque nós somos os donos do futebol na Itália, que é a Sky, e o rádio nacional, que todo o país transmite também. E faço naturalmente isso na Itália. Eu moro na Itália há 50 anos, estou comemorando agora no Brasil, devido a essa vinda aqui, que fomos convidados pelo presidente e pelo governo brasileiro em Brasília. E essa comemoração coincide que 50 anos de vitória brasileira em 58 e 50 anos que é da minha saída do Brasil para a Itália. Em nenhum momento você se arrependeu de ter trocado de país? Olha, eu sou uma pessoa muito fácil. Eu posso viver num lugarejo onde tem 4 casas, como posso viver numa metrópole grande como Nova York ou São Paulo. E me acostumo bem em qualquer lugar. Eu, sinceramente, quero dizer que eu fui para a Itália pensando em ficar 2 anos só e voltar ao Brasil. Mas acabei me acostumando lá, estou muito bem lá. Sou muito mais conhecido na Itália hoje que no Brasil. Você começou no interior de São Paulo e depois despontou para o mundo, não é isso? Comecei no Clube Atlético Piracicabano, o tricolor da Vila Resende, e que era o rival do 15 de Piracicaba. Eles jogavam em Série A e nós jogávamos em Série B. Depois o time caiu para o Amador, eu comecei a jogar no Juvenil, tinha mais ou menos quase 17 anos quando me trouxeram para treinar no Palmeiras. E daquele momento não voltei mais para casa, quer dizer que são mais de 50 anos. Você saiu do Brasil, você foi jogar em qual time lá na Itália? Bom, primeiramente foi o Milan, na Itália, Milão, e onde joguei 7 anos, ganhei 2 campeonatos italianos e fui insieme, junto ao Dino Sani, campeão pela primeira vez de um clube italiano que ganhava a Copa Europa, em 63. Por que o nome Mazzola não permaneceu na Itália? Você mexeu no meu coração agora, né? Porque eu quando fui campeão mundial, fui com o nome de Mazzola. Mazzola era um apelido que foi dado por mim no Palmeiras, porque tinha uma fotografia do velho Torino, que ele caiu com o avião, desastre de avião, e tinha esse Mazzola que era o capitão. Eu cheguei na Itália, eles me tiraram o meu nome e voltei a chamar Altafini, que nem no Brasil me chamava Altafini. Quer dizer, então eu era um ilustre desconhecido. E o que aconteceu? Aconteceu que eu tive que começar tudo de novo. Então começou meu nome como Altafini. Vocês já pensaram, o Pelé, campeão mundial, Pelé, e no momento que ele chega na Itália, depois de 2 meses, chamam ele de Edson. O Arantes. Seria difícil, ter que começar tudo de novo. Então eu comecei tudo de novo, com boa sorte, naturalmente, que foi tudo bem. Se eu tivesse ido mal, eu tinha acabado. Este é Altafini, este é Mazzola, um brasileiro que brilhou no futebol italiano. Legal, tá aí a história do Mazzola, um personagem importante aqui do futebol brasileiro, campeão mundial em 1958 e depois uma carreira inteira já há tantos e tantos anos, desde 1958 morando na Itália, enfim, toda a sua vida, mas ele tem uma relação muito próxima com o Brasil. Grande Mazzola. Olha, agora o Geraldo Neri vai trazer histórias, sabe de quem? Do menino Kaká. É, isso mesmo. Grande Geraldinho Neri está chegando para contar histórias do Kaká aqui com a gente. Deixa eu achar o nosso Geraldo Neri aí que está passando para dar o seu recado e falar um pouquinho sobre o Kaká aqui no microfone da Rede Nacional de Notícias. Boa tarde, meu caro Geraldo Neri.
Muito boa tarde, Luciano Luiz, boa tarde aos amigos da RNN Sport. Vamos falar dos craques brasileiros que despontaram aí no futebol italiano. E eu vou falar do Ricardo Isaacson dos Santos Leite, mais conhecido como Kaká, que nasceu no dia 22 de abril de 82, portanto o Kaká tem 38 anos. O Kaká que começou sua carreira nas categorias de base do São Paulo, depois subiu para o profissional e se destacou no torneio Rio-São Paulo, em que o São Paulo ganhou pela primeira vez esse torneio, quando marcou 2 gols da vitória sobre o Botafogo do Rio de Janeiro. Depois o Kaká foi jogar no Milan, jogou também no Real Madrid e no encerramento da sua carreira jogou no Orlando City, lá nos Estados Unidos. E em 2007 o Kaká recebeu o prêmio como o melhor jogador do mundo. Aliás, foi o último jogador brasileiro a receber esse prêmio. Além do Rio-São Paulo ganho em 2001 pelo Tricolor, o Kaká foi campeão italiano em 2003-2004, Liga dos Campeões da UEFA em 2007 e Mundial de Clubes também em 2007, ambos pelo Milan. Foi campeão mundial pela seleção brasileira em 2002, pelo Real Madrid foi campeão em 2012 no Campeonato Espanhol e ganhou mais títulos também vestindo a camisa do Real Madrid. E depois o Kaká foi encerrar a sua carreira de jogador, sua brilhante carreira de jogador no Orlando City. O Kaká é casado, né? Pela segunda vez, tem 2 filhos e agora está estudando para ser treinador, mas o seu sonho é um dia voltar a trabalhar no São Paulo como dirigente e quem sabe até como presidente. É o sonho do Kaká. Vamos aguardar. Tá certo, Luciano? Falei do Kaká, jogador criado nas categorias de base do São Paulo, que correu o mundo, várias vezes campeão e também tem um título com a seleção brasileira. Essa aí foi minha homenagem aí ao Kaká, grande Kaká, e quarta-feira eu volto para falar do jogador agora que brilhou no futebol alemão. Tem vários jogadores, mas eu tenho um em especial, tá certo? Então quarta-feira eu volto para falar desse jogador que brilhou no futebol alemão. Grande abraço, Luciano, até quarta-feira. Legal, grande abraço, meu caro Geraldinho, trazendo aí histórias do Kaká, né, esse jovem jogador, e é legal que o Geraldo deixou bem claro, jovem não, ele já encerrou a carreira, mas é que teve, na verdade ele encerrou a carreira com uma cara de menino, até hoje ainda tem uma cara de menino. Kaká, que foi o último atleta brasileiro a vencer a bola de ouro da FIFA e brilhou no futebol italiano, brilhou com a camisa da seleção brasileira, apareceu com uma grande promessa, se tornou, né? Afinal de contas, chegou a ser melhor jogador do mundo, mas talvez não tenha tido tanta sequência assim no que diz respeito à sua carreira internacional. Vamos agora falar com o Júlio Gotardo. O Júlio vai trazer a história de um goleiro. Tô falando do Júlio César, o seu xará. Grande Júlio Gotardo fala com a gente. Boa tarde, meu caro Júlio Gotardo, aqui participando no microfone da Rede Nacional de Notícias. Boa tarde, Júlio. Boa tarde, Luciano, e a todos os amigos do esporte. Hoje, no Ídolos Brasileiros que jogaram no futebol italiano, eu vou falar de Júlio César. Ele que foi um goleiro que passou muita segurança, principalmente ali na temporada do Inter de Milão, sendo considerado até o melhor goleiro do mundo na temporada de 2010, 2011, sendo muito notado também em 2009, e que serviu a seleção brasileira. Ele que, não podemos negar, sempre foi muito questionado ali embaixo dos gols, embaixo das traves da seleção, mas ele participou de títulos pela Copa América, por exemplo, Copa das Confederações também. E algo assim que não dá pra negar por parte dele é sempre o amor que ele teve pela seleção. Ele sempre sofreu muito, tanto que nas eliminações da Copa do Mundo que ele era goleiro, como foi em 2010 para a Holanda, onde inclusive ele participou de falhas de alguns gols, junto com o Felipe Melo. E em 2014, naquela derrota para a Alemanha 7-1, que foi um grande marco ali da história da seleção brasileira, infelizmente,
uma das grandes fotos ali que ficava estampada dos jornais era o choro dele, era o sofrimento que ele passou, porque ele sempre jogou muito junto com a seleção brasileira. Na Copa das Confederações de 2013, que foi o último título que ele esteve presente junto com a seleção brasileira, ele foi um dos jogadores ali que mais vibrou com os gols, que foi uma das melhores partidas, inclusive, do Brasil no século. Mas sobre a sua carreira, embora ele tenha vivido o seu auge na Itália pela Inter de Milão, ele começou no Flamengo e terminou no Flamengo aqui no Rio de Janeiro pelo Brasil. E ele começou sua carreira muito cedo. Sabemos, né, que jogadores geralmente começam muito cedo, realmente. Porque o Brasil é um país que ama o futebol, então é muita gente. E às vezes acaba sendo muita gente para poucas vagas. E aquela história, né, que todos os jogadores são ricos, sabemos que não é verdade isso. Que uma pequena parte consegue se destacar e depois conseguir levar a vida com isso. Conseguir ali sustentar sua família também, porque sabemos que muitas crianças ali que vão pro futebol são crianças carentes, infelizmente. E o Júlio César começou logo cedo, com 12 anos de idade. Foi aprovado no Flamengo, e algo a se destacar na carreira dele é que logo com 17 anos ele já foi promovido para o profissional da equipe do Flamengo, né? E conquistou durante ali a sua carreira no Flamengo, sua passagem pelo Flamengo, os campeonatos cariocas de 99, 2000, 2001 e 2004, e Copa dos Campeões Mundiais de 97, e Copa Mercosul, a Copa dos Campeões de 2001. Então são alguns exemplos aí dos títulos que ele ganhou, né? Ele subiu muito cedo, com 17 anos, acho que é algo muito a se destacar nisso, porque sabemos ali que o goleiro às vezes acaba sendo ali o jogador, a posição ali que mais demora para evoluir, mais demora para ser aprovada, para subir, porque é um dos jogadores ali mais importantes no time. Sabemos que todos são importantes, mas ele é um jogador que muitas vezes define a partida, porque ele tem que passar muita segurança para o resto da equipe, até porque é ele que protege o gol, né, que é o grande momento do futebol. Então, para isso precisa de muita experiência, muita força emocional, muita habilidade também, claro, com as mãos, reflexos e tudo mais. Então, logo com 17 anos ele conseguiu subir, e em 2005 ele deixou o Flamengo com 284 jogos, sendo que desses foram 122 vitórias, 70 empates e 92 derrotas. Aí em 2005 ele despertou o interesse da Inter de Milão, foi para a Inter de Milão, onde o primeiro ano dele ali não foi muito satisfatório para ele, onde ele onde ele acabou, né, pela Inter de Milão sendo emprestado ao Chievo da Itália também, mas não recebeu nenhuma chance. Porém, né, sabemos ali que acaba sendo assim a vida de futebol, e alguns acabam desanimando, infelizmente, e outros acabam aprendendo com isso. Um grande exemplo foi o Casemiro, foi para o Real Madrid B e depois viveu melhores momentos ainda. Aí o auge da sua carreira, né, como falamos, talvez ali tenha sido, talvez ele não tenha gostado muito, mas aprendeu muito no Chievo, embora não tenha feito nenhum jogo. Mas o auge da sua carreira veio anos depois, em 2009 e 2010, onde ele conquistou a tríplice coroa pela Inter de Milão com os títulos da Liga dos Campeões, Copa Itália e Série A. E em 2010, como eu falei anteriormente, ele ganhou o prêmio de melhor goleiro da temporada. E depois ele teve passagens por outros times, como no Canadá, pelo Toronto, pelo Benfica de Portugal, depois retornou para o Flamengo, e a sua despedida, sua aposentadoria, foi marcada no jogo contra o América Mineiro pelo Campeonato Brasileiro no Maracanã, com mais de 52 mil torcedores. Então essa foi um pouco da carreira do Júlio César, um goleiro que começou em 95 ali, pelo Sub-17, conseguiu subir para o profissional muito cedo, e acabou encerrando sua carreira em 2018 pela Inter de Milão. Um goleiro que, como dissemos, sempre serviu ali a seleção brasileira com muito carinho, embora tenha sido muito criticado também. E possui diversos títulos, não só pela Itália e pelo Brasil, como pelo Benfica também, com diversas competições, Primeira Liga, é um exemplo que ele venceu, diversas premiações individuais, como melhor goleiro do mundo, terceiro melhor goleiro do mundo em outro ano, melhor goleiro da Copa das Confederações, melhor jogador da partida na Copa do Mundo em 2014, naquele jogo Brasil contra o Chile, foi um dos momentos mais emocionantes que muitos torcedores brasileiros, principalmente nascidos, principalmente jovens, né, tem pela seleção brasileira. Então esse foi o Júlio César para a Rede NN. Tá aí o nosso Júlio Gotardo trazendo as informações do seu xará,
Júlio César aqui no microfone da Rede Nacional de Notícias. Bem, sem dúvida, Júlio foi um baita goleiro. Eu gostava muito dele, foi um goleiro importantíssimo. Ninguém ganha um troféu de melhor goleiro do mundo à toa. O que ele fez com a camisa da Inter de Milão foi um absurdo. O que ele fez com a camisa da seleção brasileira também foi um absurdo. Agora, o futebol às vezes é um pouco cruel, né? Tem muita gente que pergunta da carreira do Júlio César, não acompanhou nada do futebol italiano e lembra do jogo contra a Holanda, a eliminação de 2010, lá na África do Sul, e depois o jogo do 7-1, que ele foi o goleiro, sabe? Mas é muito pouco. O Júlio César foi um baita goleiro, tinha uma coisa... Primeiro que ele era muito habilidoso, chutava muito bem de perna esquerda, tinha domínio, saía jogando quando precisava. Lógico, não era estilo Rogério Ceni de bater falta, não, mas quando precisava dele lá atrás, ele resolvia para poder sair jogando com os seus defensores de uma forma muito sossegada. E ele tinha uma coisa também, uma firmeza muito grande para segurar a bola. Era um atleta muito bacana, gente boa, e sofreu algumas perseguições aí na sua carreira. Olha, uma perseguição que a gente pode lembrar do Júlio César, aliás, fala um pouco do nosso próximo e último convidado aqui, personagem do futebol, porque depois tem uma homenagem muito legal do Walter Westphal com o Alan Prost, mas foi que ele casou com a Susana Werner, que era a ex-mulher do Ronaldinho Fenômeno. Aí o pessoal pegava no pé, eu lembro disso também, mais uma perseguição. Mas foi um grande goleiro sim. Mas vamos agora falar do Adriano, o Imperador, com o nosso Márcio Donizete, ele trazendo aqui pra gente exatamente um pouquinho de como foi a trajetória do Adriano Imperador no território italiano. Boa tarde, meu caro Márcio Donizete, venha com as informações aí do Imperador. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, Luciano, e a todos que estão na escuta do RNN Sport desta segunda-feira. Hoje o especial é Brasileiros no Futebol Italiano. E eu escolhi um dos personagens mais importantes do futebol da Terra da Bota neste século XXI. Nascido em 17 de fevereiro de 1982, no Rio de Janeiro, 1,89 m de altura, canhoto com uma força incrível na perna esquerda e de apelido Imperador. Ficou fácil adivinhar, né? Falo de Adriano Leite Ribeiro, mais conhecido como Adriano Imperador. Aliás, apelido que ele conquistou jogando na Itália. Revelação do Flamengo em 2000 aos 18 anos de idade. Logo ele já chamou a atenção do futebol brasileiro, com gols importantes. Seus primeiros jogos como profissional, por exemplo, marcou um gol importante no torneio Rio-São Paulo, diante do São Paulo, o que já levou ele à primeira convocação para a seleção brasileira. Com um talento raro na perna esquerda e força no chute, o futebol italiano despertou interesse em seu futebol, e em 2001 ele foi vendido à Internazionale, em negócio que envolveu o meia Vampeta, que defendia as cores nerazzurri e que chegou em troca ao Flamengo. Como ele era muito novo, o Adriano acabou emprestado à Fiorentina para voltar mais experiente, e fez até uma passagem razoável, com 6 gols em 15 jogos. Porém a Internazionale ainda entendeu que não era a hora dele retornar, e por isso, em 2002, acabou emprestado para o Parma, onde de fato ele conquistou o futebol italiano. Com 27 gols em 44 jogos, ele foi um dos principais jogadores da Terra da Bota nesse período, o que fez enfim a diretoria da Inter entender que agora era o momento de retornar ao clube, e assim aconteceu no ano de 2004. Adriano voltou e rapidamente virou titular da equipe. E assim, ele conduziu a Inter a grandes campanhas no futebol italiano e também na UEFA Champions League. A Inter foi tricampeã italiana nas temporadas 2005-2006, 2006-2007 e 2007-2008, sempre com ótima participação de Adriano Imperador. Lembro que no começo eu havia falado que o apelido Adriano Imperador veio por conta de sua passagem pela Itália, e foi especificamente na Inter que ele conquistou essa denominação,
por conta de uma referência a Adriano, monarca que governou Roma entre os anos 117 e 138 depois de Cristo. Temporadas 2004-2005 e 2005-2006 representaram o auge de Adriano Imperador, o que refletiram inclusive em uma ótima trajetória também pela seleção brasileira. Pela Inter de Milão, ele fez jogos memoráveis. Quem não se lembra do jogo Internazionale 5, Valência 1, onde Adriano só não fez chover, marcando um gol antológico que envolveu um drible de corpo impressionante. Isso tudo num jogo de UEFA Champions League, a principal competição europeia de clubes, ou seja, Adriano era diferente, com uma força física impressionante que dificultava as ações dos zagueiros. Adriano fez diversos gols na sua volta à Inter de Milão. Foram 15 gols nos seus primeiros 16 jogos, o que deixou ele numa condição bem favorável para seguir uma trajetória de sucesso no clube. Além dos 3 títulos anteriormente mencionados do campeonato italiano, Adriano também tem 2 Supercopas da Itália em 2005 e em 2006 e 2 Copas da Itália nas temporadas 2004-2005 e 2005-2006. A partir da temporada 2006-2007, Adriano começou a sentir fisicamente, assim lesões apareceram e também a parte psicológica do jogador acabou desmoronando por conta da morte do seu pai, e isso foi afetando o futebol de Adriano, que foi perdendo cada vez mais espaço no clube. Assim, em 2008, ele acabou emprestado ao São Paulo e retornou à Inter de Milão em 2009, após uma boa trajetória pelo tricolor paulista. Porém, o que era para ser um retorno triunfal à Itália acabou sendo um fracasso. José Mourinho tentou recuperar o jogador, mas não conseguiu, e assim Adriano foi perdendo cada vez mais a alegria de jogar futebol. Foram quase 80 gols pela Internazionale, o que indicou uma trajetória de sucesso para o Imperador. Em 2009, ele voltou ao Flamengo e foi campeão brasileiro. Quem não se lembra daquele gol contra o Grêmio na última rodada, pela 38ª rodada, de cabeça contra o Grêmio? Ali foi uma volta por cima em sua carreira, o que fez ele ter uma segunda chance no futebol italiano, dessa vez defendendo a Roma. Mas o que poderia representar uma oportunidade para a carreira de Adriano acabou virando novamente uma frustração, e ele sequer balançou as redes uma vez pela equipe da capital. Problemas extra-campo e problemas físicos fizeram sua passagem ser abreviada em apenas 1 ano, e aí Adriano voltou de vez para o futebol brasileiro e não teve mais oportunidades na Europa. Em uma entrevista concedida em 2018 para a consultora de imagem Adriana Rosa, Adriano Imperador relembrou com orgulho sua trajetória pela Itália. Para mim era um sonho, né? Na verdade, eu nem esperava de ir assim tão cedo para a Itália, né? Ainda mais para jogar na Inter de Milão. Eu lembro que eu estava na casa do Beto, né? Que jogou comigo no Flamengo antes, né? Beto jogou no Flamengo. Eu estava na casa dele e meu empresário me ligou dizendo que eu tinha que ir arrumar minha mala para ir para a Itália. Então naquele momento eu quase que desmaiei. Falei, pô, deve estar brincando comigo. Você é deve super novo, né? Eu tinha 18 anos, 19 anos. Então aquilo para mim foi um choque, né? Porque eu nunca imaginava de poder ir assim tão rápido, né, para a Itália. E quando eu cheguei lá, aí eu caí realmente na real que que eu realmente estava lá, né? E vi aqueles jogadores todos, né? Sidorf, Vieira, Ronaldo, né? Então isso para mim estava vivendo um sonho, né? Imagina. Então foi bom, né? Essa experiência foi ótima, né? E você conseguiu se adaptar bem logo no início? No início é sempre difícil para qualquer um, né? A língua, né? Isso que eu falo, se adaptar à você alimentação. fala muito bem italiano, né? Um pouco sim. Um pouquinho. No começo a dificuldade é para todos, né? Não tem jeito, né? Tem alimentação, tem a língua. Agora lá come-se muito bem, né? Agora isso é
Uma coisa maravilhosa. Bem. Eu, quando vou lá, vou sempre nos quase mesmos restaurantes, porque eu vai já sei que quase sempre, porque eu sei que ali eu vou comer bem. E se come muito também na Itália, né? Muito. Se come muito. Porque quando eu saí da Inter, fui emprestado para a Fiorentina, né? E a Fiorentina, na época, não estava passando por uma situação boa e não estavam pagando, né? E o único dinheirinho que eu tinha lá na Itália... Sim. Foi o dinheiro que eu ganhei, porque quando eu cheguei lá na Itália, eu fiquei 6 meses, o primeiro turno na Inter, então eles me emprestaram para jogar o segundo turno com a Fiorentina, até porque eu tinha que me adaptar ao futebol italiano, tinha que pegar a experiência, então. E ali eu liguei para minha mãe. Eu estava em casa, eu falei, vou fazer 2 meses de compra logo para mim não ficar passando aqui necessidade, né? Aí eu liguei para minha mãe e fiz a compra, né? Aquilo basicamente que eu já sabia, que eu gostava. E liguei para minha mãe e comecei a pedir ela explicação, como é que fazia uma carne, como é que temperava, né? E ela foi me ensinando e ali eu fui aprendendo. Foi assim. Tá aí algumas palavras de Adriano sobre sua trajetória na Itália e a adaptação de uma nova cultura, principalmente na culinária italiana, conhecida muito por suas massas. Então é isso, a gente falou um pouquinho de Adriano Imperador. O intuito desse material é relembrar o recorte de sua trajetória pela Terra da Bota. É lógico que Adriano tem muito mais coisa pra gente contar, seleção brasileira, futebol brasileiro, Flamengo, São Paulo, Corinthians, Atlético Paranaense, sua vida extracampo na Vila Cruzeiro, lá no Rio de Janeiro, enfim, muita coisa, mas pudemos relembrar um pouquinho e fazer uma homenagem a esse grande jogador do século XXI, que é Adriano Leite Ribeiro. Márcio Donizete para o RNN Esporte. Legal, grande Márcio Donizete trazendo aí a história do Imperador Adriano, que brilhou no futebol da Itália, que brilhou no futebol carioca, jogou no São Paulo Futebol Clube também. Agora quem vem aqui falar com a gente é o Devanir Bissoli, Devanir que vai trazer a história do Ronaldo Nazário, que brilhou com a camisa da Inter de Milão, do Milan e de tantas outras equipes. Boa tarde, Devanir. Boa tarde, Luciano Luiz, amigos ouvintes do RN Esportes. Continuando com nossos especiais, enquanto a bola não volta a rolar, ídolos que brilharam no futebol italiano, ídolos brasileiros. Vou contar um pouquinho da vida futebolística de Ronaldo Luiz Nazário de Lima, ou Ronaldo Fenômeno, que jogou na Internazionale e jogou no Milan da Itália. Ronaldo nasceu em 22 de setembro de 1976, em São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Atacante mundialmente conhecido, 1,83 m de altura, era destro e fazia gols incríveis e memoráveis. Apelidado aí de Ronaldo Fenômeno R9. Atacante completo, que jogou futebol mundialmente. Teve aí seu início de carreira, logicamente foi no futebol de salão, jogando pelo Valquire e Social. Deixou as quadras e seguiu para os gramados. Integrou então categorias de base do São Cristóvão de Futebol e Regatas, time modesto do Rio de Janeiro, e com 16 anos foi transferido para o Cruzeiro de Belo Horizonte. Já na Toca da Raposa, com 16 anos, foi promovido a profissional. Na primeira temporada marcou 12 gols em 14 jogos no Campeonato Mineiro de 1993. Campeão mineiro em 1994, marcou 23 gols. Foi convocado por Carlos Alberto Parreira para a Copa do Mundo de 1994 nos Estados Unidos, mas não jogou nenhuma partida, mas acabou aí despertando o interesse do PSV Eindhoven da Holanda. Projeção global, foi artilheiro do campeonato holandês e conquistou aí a Copa da Holanda. O jogador foi contratado pelo PSV por 20 milhões de dólares na época. Também acabou levando aí para o Barcelona momentos felizes. Teve Ronaldo jogando em gramados espanhóis. Em 1996, 1997, conquistou pelo Barcelona a Copa do Rei, a Recopa e a Europeia. Artilheiro do Campeonato Espanhol, em 37 jogos marcou 34 gols. Aí começou o apelido do El Fenômeno. Já em terras italianas, foi do Barcelona para o Internazionale e conquistou aí
que o Internacional pagou 32 milhões de dólares. O jogador estava insatisfeito no Barcelona, pois o presidente não dava aumento ao jogador brasileiro. Seu primeiro ano de Internacional, ganhou o campeonato italiano, um título que a Internacional não conquistava há 7 anos. Foi artilheiro também em 19 jogos, 14 gols, eleito aí o melhor jogador pela FIFA e pela revista France Football. Mesmo ano, Ronaldo acabou faturando ainda o seu título mais importante na carreira naquela época, conquistou aí a Copa América na Bolívia pela seleção brasileira. Mas em 1998, decepção do jogador brasileiro. O Brasil chegou à grande final da Copa do Mundo, mas na decisão o Ronaldo enfrentou aí a França, não teve uma grande atuação, passou mal no vestiário, teve convulsão, causas desconhecidas, e Ronaldo não teve a grande atuação e o Brasil acabou sendo derrotado pela seleção francesa por 3-0, 2 gols de Zinedine Zidane, 1 de Petit, 3-0 França, e o Brasil acabou perdendo o título da Copa do Mundo. Lesões acabaram piorando ainda mais a situação de Ronaldo Fenômeno, que voltou a jogar pela Internacional e no jogo contra a Lecce acabou rompendo parte do tendão patelar. Após 5 meses voltou a campo contra a Lazio e uma nova contusão no joelho acabou afastando o jogador brasileiro por 1 ano e 3 meses. Na Copa do Mundo de 2002, jogando pouco na Internacional, viu seu time perder o título para a Juventus. Foi então para a Copa do Mundo totalmente desacreditado, mas aí foi uma dupla sensacional com o Rivaldo, marcando aí 8 gols e foi artilheiro do Mundial de 2002. 2 deles na grande decisão contra a poderosa Alemanha. E o Brasil ganhava então o seu pentacampeonato mundial de futebol. Aí jogou no Real Madrid, participou aí da Copa de 2006, marcou só 3 gols e o Brasil foi eliminado na quartas de final pela França. Se tornou o maior artilheiro da história das Copas com 15 gols, 14 do alemão Gerd Müller, mas foi aí batido pelo Klose na Copa do Mundo de 2014 no Brasil. Aí passou pelo Real Madrid e foi contratado pelo Milan da Itália. Em 13 de fevereiro de 2008, contra o Livorno, uma nova contusão acabou tirando o jogador novamente dos gramados. Aí voltou e jogou no Corinthians. Em 2009, o Corinthians saindo da Série B do Campeonato Brasileiro, disputava a Série B, teve altos e baixos no Corinthians, conquistou os torcedores corintianos, a galera, mas aí acabou conquistando o Campeonato Paulista e com gol de placa na primeira partida da final contra o Santos, a Copa do Brasil também, em campo diante do Internacional de Porto Alegre e conquistando também uma vaga na Libertadores da América para 2010, o ano centenário do Corinthians. Em outubro de 2010, Ronaldo Fenômeno anunciou a sua aposentadoria. Hoje Ronaldo é um grande empresário muito bem sucedido. Eu, Devanir Bissoli, contei um pouco da história do Ronaldo Fenômeno para o RNN Sport. Vamos então ouvir o gol do Ronaldo Fenômeno contra a seleção da Alemanha, quando o Brasil foi pentacampeão mundial. Grande abraço, torcedor! 1-0. O jogo é final de Copa do Mundo. O detalhe é que faz a diferença. No gol do Brasil, o Ronaldo roubou a bola do número 8, deu pro Rivaldo, o Rivaldo chutou. E o Brasil tá tendo espaço no contra-ataque, agora ele tá jogando melhor, tá se soltando. E vem Brasil, vem com Cleverson, tocou para Rivaldo, para Ronaldo, entrou, bateu, é gol! E que golaço! Camisa 9. Mais uma vez o detalhe fez a diferença. Bola lançada para Rivaldo. Ele abriu as pernas, deixou a bola passar e veio para Ronaldo. Ele dominou e rolou pro fundo do gol de Gana. Se eu fosse poeta,
faria da bola uma deusa. Se eu fosse um cantor, faria de um grito de gol uma ópera. Como não posso, eu grito. Gol do Brasil! Ronaldo! É de Ronaldo, camisa 9! Tá lá, Oliver Kahn! Pega aqui a sua, Leandro Quesada! Tá aí a homenagem do Devanir Bissoli, a voz do José Silvério contando a história de Ronaldo, fenômeno de tantas e tantas partidas, de tantos e tantos gols. Hoje empresário, mas foi, sem dúvida nenhuma, um grande atleta da história do futebol brasileiro, marcado muito pelas suas contusões e principalmente pelas voltas por cima, né? Algumas contusões graves do Ronaldo e sempre ele conseguia dar a volta por cima. Mesmo no Corinthians, voltou mais gordinho, mas conquistou, né? Conquistou a Copa do Brasil, foi campeão paulista, enfim, um cara que conseguiu títulos por onde passou. Essa foi uma homenagem da Rede Nacional de Notícias a alguns atletas brasileiros que brilharam no futebol da Itália. Mas agora eu quero trazer também uma homenagem feita pelo nosso querido Walter Westphal, onde ele vai trazer nada mais, nada menos do que a história, um pouquinho, né? Algumas histórias, alguns casos de um dos maiores pilotos, sem dúvida nenhuma, do automobilismo mundial. Estou falando de Alain Prost. Boa tarde, meu caro Walter Westphal. É um prazer tê-lo aqui com a gente no microfone da Rede Nacional de Notícias. Traga histórias aí do grande Alain Prost. Boa tarde, Walter. Muito boa tarde, Luciano Luiz e amigos do esporte. No programa Ídolos de hoje, vou destacar a vida e carreira do francês Alain Prost, tetracampeão mundial de Fórmula 1. Mas antes, eu destaco os pilotos italianos Farina e Ascari. Eles foram os únicos pilotos italianos campeões do mundo. Farina em 1950 com a Alfa Romeo e Ascari em 1952 e 53 com uma Ferrari. Agora, vida e carreira de Alain Prost. Descobriu o kart em 1969, aos 14 anos, durante as férias da família. Progrediu nas categorias juniores, vencendo campeonatos francês e europeu de Fórmula 3, antes de ingressar na Fórmula 1, pela equipe McLaren em 1980, aos 24 anos. Alain Prost nasceu em 24 de fevereiro de 1955. Sua primeira vitória ocorreu no GP da França em 1981 com uma Renault. Nessa equipe, somou 8 vitórias ao seu currículo, mas divergências com a equipe o fizeram regressar à McLaren, na qual somaria mais 30 vitórias e ganharia 3 títulos mundiais, em 85, 86 e 89. Numa passagem conturbada pela equipe Ferrari, foi vice-campeão em 1990 e não competiu em 92. Ele retornou em 93, sagrando-se campeão, correndo pela equipe Williams e encerrando sua carreira no mesmo ano. Alain Prost consagrou-se um piloto de estilo seguro, leve e elegante, apesar de sua arrogância na postura perante outros pilotos. Durante boa parte de sua carreira, houve uma grande rivalidade com o piloto Ayrton Senna. No ano de 85, quando ganha seu primeiro título, Prost estreia no GP de Jacarepaguá, vencendo a corrida. Ele seguiria a temporada fazendo um primeiro lugar em Mônaco, um terceiro no Canadá, um terceiro na França, primeiro na Inglaterra, segundo na Alemanha, primeiro na Áustria, segundo na Holanda, primeiro em Monza, terceiro na Bélgica, quarto na Europa e finalmente terceiro na África.
fechando assim a temporada como campeão mundial de Fórmula 1, deixando Michele Alboreto com vice-campeonato. Segue as temporadas seguintes. Prost ganha o bimundial em 86. Já em 87, vê Nelson Piquet ganhar o campeonato. Em 1988, vê outro brasileiro vencer o Mundial, Ayrton Senna. Em 1989, novamente Alain Prost vence o Mundial, deixando Ayrton Senna com vice-campeonato. E finalmente, em 93, Alain Prost sagra-se tetracampeão mundial de Fórmula 1 com a equipe Williams. Ainda entre os anos de 97 a 2001, foi proprietário e dirigiu a Prost Racing Team, mas a equipe faliu em 2002. O francês fecha seu currículo com 4 títulos mundiais, vencendo 51 GPs, tendo 106 pódios e 33 poles. Em 2015, ele assume a equipe Renault como um dos diretores. Alain Prost, mais um nome de respeito na Fórmula 1. Novidades do automobilismo, Walter Westphal para o RNN Sport. Grande Walter Westphal, falar da história do Prost, era o leão, né? Gigante, grande Alain Prost, de tantas e tantas corridas. A gente tem que confessar, né? Brasileiro sempre ficou com uma certa raiva do Prost, assim, pela rivalidade dele com o Senna. Mas a verdade é que era um grande piloto e a gente pega aquela coisa assim porque faz parte da rivalidade, né? Mas tratava de um piloto excepcional, inclusive quando ocorreu a fatalidade, né? No dia 1º de maio de 94, com a batida do Ayrton Senna e aí, consequentemente, o falecimento lá em Imola, ele veio para o Brasil, ele fez parte, eu sei porque eu ainda, enquanto fã, naquela época, fui até o velório, que foi lá na Assembleia Legislativa, e lá estava Alain Prost. Então, assim, da gente lamentar demais. Bem, tá chegando ao final o nosso RNN Sport Ídolos desta segunda-feira. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia. Na quarta-feira, como bem disse o Geraldo Neri, vamos trazer histórias de jogadores brasileiros que atuaram no futebol da Alemanha. Vai ser muito legal e a gente espera vocês a partir das 4 horas da tarde. Valeu, galera. Valeu, Brasil.